Então, Luiz Carlos Freitas, a Mara de Sordi, lá de Campinas, a Manuela Terra Seca, o João Caramelo, lá da Universidade do Porto, e a Lisete e eu, um projeto internacional discutindo a avaliação externa, numa postura crítica à avaliação externa, essa que ranqueia, essa que controla, essa que a gente considera não produz melhoria da qualidade da educação, pelo contrário, né? Essa é uma discussão para a gente fazer, ela não é nada freiriana, ela é anti-freiriana, ela é anti-sujeito. Eu acho que a versão mais acabada dessa avaliação externa, acoplada com uma proposta curricular padronizada, nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo. Então, algum aqui é professor da rede estadual? Pronto, então depois a gente vai ter, talvez, não sei se concordam ou não, alguma discussão a esse respeito, não é? Mas, veja, o centro de mídia produz uma aula que o professor deve dar, completamente contrário àquilo que a gente defendeu na Constituição, defendemos na LDB, que é exatamente a liberdade de ensinar e de aprender, né? Então, a autoria dos professores sujeitos e dos estudantes sujeitos na Constituição de uma proposta curricular e da escola da sua proposta político-pedagógica. Então, esse projeto internacional, que teve variedades, né? Em Campinas foi de um jeito, nós somos de outro, e Porto de outro, tinha como fio comum essa crítica à avaliação externa. E a gente, a partir de um seminário internacional com esses parceiros em 2013, constituiu um núcleo de avaliação institucional, numa concepção de avaliação institucional que é bem azanha. A Lisete, no seu trabalho para o concurso de professora titular, ela faz um diálogo fictício entre o Azanha e o professor Paulo Freire, nesse sentido da discussão dos sujeitos e da autonomia. Eles nunca se encontraram, de fato, o Azanha, né, o Celso Básico, sim, mas o Azanha tinham diferenças, que a Lisete até escreve, que ela julgava muito menor do que eles mesmos pensavam, né? Mas é interessante porque o Azanha foi um defensor da autonomia de cada escola, né? E ele escreve isso no documento número 1, quando a gente retoma a democracia em 1983, no governo Montoro, ele faz um documento para toda a rede paulista, chama-se documento número 1, afirmando a autonomia da escola. A autonomia da escola como um sujeito que constrói um projeto. E ele vai dizer, a escola, a educação só vai ter qualidade quando cada escola assumir para si esse desafio de construção da sua proposta, o que é exatamente o contrário disso que está sendo colocado pelo Centro de Mídia para todas as escolas e todas as salas e todos os estudantes e todos os professores. Então, essa é uma discussão, para nós, muito séria, não é? Por conta disso, e pensando na formação de professores, o NAI, a partir de 2016, ele entra no programa de formação de professores. E, a partir dali, de 2016, então, ele começa a se articular. Ele já vinha com 6 escolas trabalhando, mas, a partir dali, ele vai, isso mesmo, ele vai se articular com as escolas, e as escolas vão chamando escolas. No momento, a gente trabalha com cerca de 33 escolas. E, ao longo desse tempo, nós fizemos 10 anos de trabalho, a gente foi criando dispositivos entre nós. E a gente acha importante que a escola é um sujeito, a universidade é um sujeito que se encontram na formação de um terceiro sujeito,
que é o futuro professor. Mas que, ao fazer isso, a universidade e a escola se interessam pela formação continuada dos profissionais da educação. Durante a pandemia, a gente teve uma aproximação, além das escolas da Rede NAI, com a Faculdade de Saúde Pública e com a PUC, com a assistência social da PUC. Mas, no primeiro momento, a Escola de Enfermagem e a Faculdade de Saúde Pública, nós começamos a trabalhar juntos, várias lives, pensando, inclusive, em protocolos para contribuir para a escola voltar a atender presencialmente os estudantes. Não é? E nos envolvemos com várias discussões, foi muito bom. E criamos um dispositivo muito interessante durante a pandemia, que se chama Escola Encontra Escola. Muito importante. Escola encontra escola e troca. Desde há muito tempo, não é? A gente que entrou para a administração pública, no governo da Luiza Erundina, com o professor Paulo Freire, mas depois em Diadema, eu antes em Santo André, e depois em Suzano, e depois, ou entre, lá com o professor Singer em Brasília, a gente percebeu que é muito importante a gente ter, eu vou chamar agora de, entre aspas, congressos, onde cada sujeito social destes apresente seu trabalho para o outro. Não é? A gente achava isso, no governo do Paulo Freire, uma ferramenta de gestão democrática. E havia congressos regionais na cidade de São Paulo, como havia a congressão no Anhembi. Como depois, em Diadema, nós fizemos anualmente congressos, e lá era educação, cultura, esporte, lazer, e a gente fazia junto. Como a gente fez também, integrado, junto com a Chauí, projeto Férias, que era muito interessante, que era um outro tipo de encontro, de aparição de cada um dos sujeitos na sua localidade. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse encontro entre as escolas a gente considera muito importante, muito formador para todos nós. Não é? E foi exatamente desse processo de encontro entre escolas que a gente passou a programar as atividades do próprio NAI. E fomos ampliando a discussão com a saúde, ampliando a discussão com a assistência social. E a gente chega, num momento, numa proposta ainda, não sei o quanto ela está madura, mas a gente está defendendo, que a gente quer fazer uma revolução copernicana na educação. É a última coisa que eu vou falar para passar a palavra. Por que a gente pensou essa formação aqui, não é? Agora seria obrigada a sentar. Essa revolução copernicana, a gente tira a escola do centro. E a gente pensa que o centro é a comunidade. Por que eu não consigo? Aqui, ó. Por isso que tem o projeto político-pedagógico do território. A comunidade está aqui. A comunidade está aqui. E em torno da comunidade que vão estar os serviços, tanto o CRAS, a UBS, os movimentos de cultura, as escolas. Então, é aqui que vai estar. E a gente considera, nesse desenho, que um parceiro fundamental é se a gente constituir aqui, junto com a comunidade, eu não consigo fazer o cursor mexer aqui, ó, para a construção desse PPP do território coletivo, que a gente consiga constituir uma escola livre de trabalhadores. Portanto, que todos os serviços chamem para reuniões comuns. Os 3 serviços têm conselheiros. E a gente acha que é fundamental a gente fazer uma formação de conselheiros. Essa escola livre de trabalhadores pode discutir uma pauta própria, uma pauta dos serviços, ou ela pode, sim, adensar, propor, exigir turmas regulares de educação de jovens e adultos. Ela pode.
Para nós, a educação de jovens e adultos, ela é carro-chefe, porque ela aponta não para o adestramento ao longo da vida, né? Que está ligado ao esgotamento do mundo do trabalho, e o trabalhador tem que se renovar, se qualificar. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que nós, humanos, temos a vocação de aprender e ensinar. Isso é ótimo, excelente, maravilhoso. Portanto, nós temos que ter espaço para isso. Então, a educação de jovens e adultos, ela é um espaço de formação, de troca, formador, de troca, que pode entrar no sistema formal ou não entrar no sistema formal e ficar como uma escola livre, como houve, e muitas vezes, e na própria cidade do Porto, tem uma Universidade Popular do Porto, que é muito legal. É uma universidade popular. Ela não tem o regramento da universidade. E muitos professores da Universidade do Porto atuam na Universidade Popular do Porto, mas a forma de organização da UPP é outra, é outra. Então, a gente considera que essa articulação aqui, em cada bairro, ela é muito importante. E ela é profundamente freiriana. Pois bem, então, a partir dessa colocação, a gente chegou nesta formação aqui. E a ideia nossa é que o Paulo Freire nos ajude a pensar a educação de jovens e adultos num sentido mais amplo, no sentido de educação popular e de mobilização de cada território, em cada território. E obviamente, isso vai... Aí é de, não é ao, é de encontro a essa proposta que coloca todas as escolas num padrão, que é o padrão da mercadoria e do capital. Né? Isso, então, a gente rompe com essa ideia, né? E pensa que cada escola tem que fazer o seu projeto político-pedagógico, tem que fazer seu projeto político-pedagógico discutindo com os seus pares no território, e, por isso, nós estamos também desenvolvendo, depois, ao longo, vocês vão ver, ferramentas para contribuir para a escola fazer isso. A gente não acha que a escola ela tem que se assumir todas as mazelas do mundo e fazer um dia um tudo. Agora, sem sombra de dúvida, a escola é o equipamento que mais tem contato com a população, que tem contato diário com a população, que tem uma força inenarrável. Então, a gente sempre, em cada reunião, pede para aqueles que estão aqui, que vêm de escola, para pensarem a sua potência. Qual é a sua potência? A sua potência é a sua capacidade de fala para o conjunto das famílias. Então, há uma escola parceira do NAI, no Tatuapé, ali na estação. Ela tem 2.200 alunos. Pensem, se cada família ali são 4 pessoas, essa escola é maior do que muita cidadezinha do Brasil. Só essa escola. Ela tem consciência disso? Ela se prepara para ter um diálogo com essas famílias todas? Ou ela desconsidera isso? Mas se ela faz isso, ela desconsidera uma força. Ela é a estrela da Zona Leste, essa escola. Ela tem uma força em toda a Zona Leste. Os alunos que vêm para ela vêm de toda a Zona Leste. E, portanto, eu digo isso muito, não é, para a Érida, que é a diretora de lá, é uma escola de ensino médio, que se ela percebe a força que ela tem, né? se ela se comunica com essa comunidade. Então, uma outra estratégia do NAI, além dessa, e termino, é que as escolas se comuniquem. O processo de comunicação, para nós, é central, e isso era também para o Paulo Freire, a discussão da comunicação. Da comunicação. O que a gente comunica? O que a gente comunica? E, portanto, as escolas têm que se comunicar, a gente brinca, com os fogos, com os fogões,
com as cozinhas, com os domicílios. Ela tem que chegar na casa dos seus alunos. Ela não tem que mandar um recadinho para a mãe, para o pai, para a avó. Não, ela tem que chegar na casa. Por quê? Porque se elas chegarem às escolas nas casas, e nessa articulação, obviamente, que cada uma das comunidades vai ficar mais fraca? Não, né? Muito mais forte, muito mais forte. Para pensar a sua especificidade, a sua demanda, as suas questões, e como é que esses serviços se fortalecem mutuamente. Né? Porque, obviamente, quem vai defender os serviços sociais, os serviços públicos, quem sempre propôs e veio no embate com o capital nessa direção foi a classe trabalhadora. Não tenho dúvida disso. Portanto, a memória e a história dos equipamentos dos bairros são dispositivos para nós muito importantes nesse enfrentamento. Então, a gente queria, primeiro, gente, que vocês levassem essa nossa, não sei, esse nosso curso, disciplina, como vocês quiserem chamar, muito a sério. E que a gente, a cada encontro, tenha mesmo um espaço de reflexão para a gente ver o quanto Paulo Freire é, para nós, uma orientação, uma ferramenta, um conhecimento substantivo para nos fazer sair do lugar. Sair do lugar. Sair do lugar de comodidade, né, e de fechamento para um processo de transformação dessa sociedade brasileira que a gente acha está precisando muito de a gente efetivamente tocar coisas junto com a população, diferentes, experimentar coisas, defender as coisas públicas, né? Como é o centro aqui Maria Antônia, que também a gente queria, desde já, acho que o José vai chegar, agradecer a acolhida. A gente veio para cá por uma escolha nossa, porque aqui é um centro cultural, vão acontecer exposições que vão se somar a essa formação nossa. Nós temos uma condição privilegiada nessa sala de fazer projeções que a gente quer, e porque a gente convidou e tentou convidar todos e todas para a segunda parte noturna. A gente está ocupando à noite, não é, o Memorial da América Latina. E lá, às quintas-feiras, a gente vai fazer uma disciplina sobre educação na América Latina. Então, a gente vai ter Paulo Freire à tarde aqui na Maria Antônia e educação na América Latina no Memorial. Por que isso? Porque a gente acha, freirianamente, que a gente tem que ocupar a América Latina a nosso favor, né? E, portanto, nesse semestre, é uma coisa que nós vamos fazer, repetir, mas nesse semestre nós vamos estudar nessa disciplina o Brasil, o Chile e o México. E o México tem uma razão especial para nós, para começarmos, né? Porque a Constituição mexicana, a Constituição do Zapata, é uma Constituição lindíssima, é a primeira vez que se colocam os direitos sociais numa Constituição. Né? É um movimento social, é um movimento zapatista, é um movimento Zapata que coloca o tema dos direitos sociais na Constituição. Então, depois a gente vai ter Weimar, na Alemanha, né, mais para frente. E, na verdade, os direitos sociais para nós vão aparecer em 1934, na Constituição de 1934, que ela é também resultado do movimento dos educadores dos anos 20 e do nosso documento, que a gente considera muito importante, né, onde educadores se juntaram para escrever sobre educação. Então, é isso, gente. Então, vocês são muito bem-vindos. Essa disciplina, então, tem esse lastro, né? Ela não caiu hoje, ela não caiu aqui por acaso, foi uma vontade. Assim. Ela é a vontade de um coletivo, né? Ela tem um propósito de alargar a nossa reflexão, a nossa ação, por isso que tem muita gente aqui de escola, que bom, para a gente refletir a partir daqui com as escolas, não para entrar de uma maneira vertical, autoritária na escola, mas para a gente dialogar com as escolas
A Maria Luísa tem um desenho lindo dessa articulação, ela não sei se vai mostrar para a gente, como é que nós podemos nos articular de uma maneira completamente democrática para fortalecer essa ideia. Tá bem? Eu também queria agradecer muito a Adriana. A Adriana, ela está fazendo uma formação de pós-doutorado na área de educação de jovens e adultos. Na verdade, a preferida dela era a Lisete, mas a Lisete, ela está aqui, claro, né? Ela está aqui, mas de um outro plano. E aí a gente ganhou esse presente de ficar com a Adriana, e a Adriana, então, o pós-doc dela compreende também essa formação, ela vai se apresentar, e para vocês agora, assim, não sei se ela já falou com vocês, e aí a gente vai passar a palavra para a nossa querida convidada, que eu agradeço de novo. Tá bem? Vou bater palma.